Você está aí, navegando no oceano infinito de opções e com dúvida do que escolher na hora de montar o seu setup dos sonhos? Não se preocupe. Neste vídeo, irei te ajudar a entender a importância de cada componente e o que deve ser levado em consideração na hora de escolher cada uma das peças. Aposto que essas dicas vão te ajudar a economizar uma boa grana. Hoje vamos falar sobre um tema que intriga muita gente. O que devemos levar em consideração na hora de comprar ou montar um PC? Devemos levar em conta somente o preço? Se é desktop ou notebook, CPU, GPU, RAM, SSD, LCD? Calma, nós vamos passar pelos principais pontos para te ajudar a entender ao máximo sobre cada componente. Primeiramente, você precisa decidir: desktop ou notebook? Você precisa avaliar qual tipo vai atender melhor no seu dia a dia. Se você não precisa de mobilidade e espaço não é problema, um desktop é uma boa opção para você. Por quê? Simples. Eles são os reis da personalização e do desempenho. Seja você um gamer que busca os gráficos mais insanos ou um criador de conteúdo precisando de poder de processamento brutal, um desktop te dá liberdade para montar ou comprar uma máquina que é praticamente um Transformers. Já se a sua necessidade é mobilidade, o notebook é o seu companheiro ideal. Faculdade, café, viagens, ele tá junto. Mas não pense que portátil significa fraco, viu? Os notebooks de hoje estão cada vez mais potentes, chegando perto e até igualando a desktops em alguns casos. E tem para todos os gostos, desde os ultraleves para quem vive na correria, até os monstros gamers com LEDs e tudo mais que você tem direito. Depois de definir qual o tipo de PC, vamos analisar qual vai ser o cérebro do computador. O processador, ou CPU, é um componente crucial na estrutura do PC. Ele executa as instruções dos programas, desde operações básicas como cálculos matemáticos até o controle de dispositivos complexos. E aqui vai uma dica: o desempenho de uma CPU não se mede apenas pela sua velocidade em gigahertz. Devemos levar em consideração também os núcleos e threads que o processador possui. Os processadores modernos possuem múltiplos núcleos, cada um capaz de executar tarefas independentemente. Mais núcleos significam que o computador pode fazer mais coisas simultaneamente, melhorando o desempenho em multitarefas e em aplicações que suportam paralelismo. Além disso, os núcleos podem ser divididos virtualmente em threads através de tecnologias como o hyperthreading da Intel, permitindo que um único núcleo execute múltiplas threads, melhorando ainda mais o desempenho em certas situações. Na hora de escolher o processador, pense no uso que você dará ao computador. Para tarefas do dia a dia como navegar na internet e usar aplicativos de escritório, uma CPU com um número moderado de núcleos e velocidade razoável é mais que suficiente. Já para jogos, edição de vídeo e outras tarefas pesadas, procure por CPUs com mais núcleos, threads e velocidades mais altas. Depois de escolher o processador, vamos dar uma olhada na GPU, a famosa placa de vídeo. A GPU é a unidade de processamento gráfico. Ela é uma peça-chave para quem valoriza gráficos com alta qualidade, seja em jogos, modelagem 3D ou criação de conteúdo. Diferentemente da CPU, a GPU é especializada em processar gráficos e imagens, oferecendo uma performance visual superior para jogos e softwares de design gráfico. A GPU trabalha com a renderização de imagens, vídeos e animações, proporcionando uma experiência visual fluida e detalhada. Mas o que exatamente precisamos saber sobre GPUs para fazer a escolha certa? Primeiramente, devemos saber que existem dois tipos principais de GPUs: integradas e dedicadas. As integradas estão embutidas no mesmo chip que a CPU, compartilhando recursos e memória com o sistema. São adequadas para tarefas básicas e alguns jogos leves. Já as dedicadas são componentes separados, com recursos próprios, oferecendo desempenho superior para jogos pesados, edição de vídeo e modelagem 3D. A memória de vídeo, VRAM, é crucial para o desempenho da GPU. Ela armazena as texturas, modelos e outros dados gráficos necessários para renderizar suas imagens e vídeos. Quanto maior a capacidade de VRAM, mais detalhados e complexos podem ser os gráficos processados. Para jogos modernos em alta resolução,
procure GPUs com pelo menos 4 GB de VRAM. Porém, o ideal é 6 GB ou mais para jogos em 4K ou realidade virtual. A escolha da GPU deve ser baseada em suas necessidades específicas. Para uso geral e multimídia, uma GPU integrada pode ser suficiente. Para gamers e profissionais de criação de conteúdo, uma GPU dedicada é essencial. Verifique as especificações e benchmarks das GPUs que está analisando e compare-as com os requisitos dos softwares ou jogos que você mais utiliza. Entender a função e a importância da GPU no seu computador é fundamental para garantir uma experiência visual impecável, seja jogando os últimos lançamentos, trabalhando com design gráfico ou editando vídeos. A chave é alinhar suas necessidades com as especificações da GPU para encontrar o equilíbrio perfeito entre custo e desempenho. Lembre-se também de considerar o restante do seu sistema, como CPU, memória e alimentação de energia, para garantir compatibilidade e evitar gargalos de desempenho. E agora? Quantos gigabytes de memória eu preciso? A memória RAM, ou memória de acesso aleatório, é onde o seu computador armazena dados temporários que estão sendo usados ativamente pelo sistema e pelos aplicativos. Isso permite que a CPU acesse rapidamente as informações necessárias para a execução de tarefas, aumentando a eficiência e a velocidade do computador. A quantidade de RAM necessária depende das suas necessidades de uso. Para tarefas básicas como navegação na internet e processamento de texto, 8 GB podem ser suficientes. No entanto, para jogos modernos, edição de vídeo e outras tarefas intensivas, 16 GB é o mínimo recomendado. Usuários profissionais que trabalham com softwares pesados de edição de foto e vídeo ou simulações podem se beneficiar de 32 GB ou mais. Existem diferentes tipos de RAM, como DDR4 e a mais recente DDR5, que oferecem diferentes velocidades e eficiências. Ao escolher a RAM, é importante verificar a compatibilidade com sua placa-mãe e o suporte para a velocidade oferecida pelo módulo de memória. E o SSD, vale a pena? Quando se trata de armazenamento, você tem duas opções principais: SSD, que significa unidade de estado sólido, e HDD, que significa disco rígido. SSDs são mais rápidos, mais silenciosos e mais resistentes a choques, oferecendo inicialização rápida do sistema e carregamento de aplicativos. HDDs, por outro lado, geralmente oferecem mais espaço de armazenamento por um custo menor, mas são mais lentos e suscetíveis a danos físicos. A capacidade de armazenamento necessária varia conforme o uso. Para a maioria dos usuários, um SSD de 256 GB a 512 GB para o sistema operacional e aplicativos, combinado com um HDD de 1 TB ou mais para armazenamento de dados, pode ser uma configuração equilibrada. Gamers e profissionais de vídeo podem precisar de mais espaço no SSD para desfrutar de tempos de carregamento mais rápidos e um workflow mais ágil. Agora que já entendemos mais sobre os componentes, precisamos conectar eles de alguma forma. E é aí que entra a placa-mãe. Ela funciona como o coração do seu PC, ou seja, é onde a magia acontece. Ela é tipo a grande anfitriã da festa, conectando e alimentando todos os componentes do seu sistema, como CPU, memória RAM, placa de vídeo e armazenamento. Sem ela, seu computador simplesmente não funcionaria. Por que ela é tão importante? A placa-mãe determina quais tipos de processadores e memórias você pode usar. Por exemplo, se você pegar um processador Intel, vai precisar de uma placa-mãe com um soquete compatível com Intel. Ela também define quantos slots de memória RAM você tem, quantas conexões para discos rígidos, ou SSDs, estão disponíveis e quantos slots PCI você pode usar para placas de vídeo, placas de som ou outras placas. Além disso, a placa-mãe pode oferecer recursos embutidos como áudio, placa de rede e portas USB de vários tipos, influenciando diretamente nas possibilidades de conexão e expansão do seu sistema. Na hora de escolher a placa-mãe, precisamos levar em consideração o tamanho, qualidade dos componentes e se ela possui algum recurso extra. As placas-mãe possuem diferentes tamanhos, como ATIs, Micro ATX e Mini ITX, que se encaixam em diferentes tipos de gabinetes. Pense no tamanho do seu PC ideal e escolha a placa e o gabinete que combinam.
Uma placa de boa qualidade vai oferecer melhor estabilidade e durabilidade, especialmente se você planeja fazer overclock no seu sistema. E algumas placas vêm com recursos premium, como iluminação RGB, conexões de alta velocidade como Thunderbolt ou até mesmo Wi-Fi e Bluetooth integrados. Vale considerar o que é importante para você. Resumindo, a escolha da placa-mãe é crítica porque ela influencia tudo, desde a performance até as futuras possibilidades de upgrade do seu PC. É como escolher o terreno antes de construir a casa. Você quer ter certeza de que é sólido, está bem localizado e tem espaço suficiente para todos os seus planos futuros. E para ligar todos esses componentes, precisamos de energia. A fonte de alimentação e a bateria são fundamentais para garantir que seu computador tenha a energia necessária para operar de maneira eficiente, seja um desktop ou um laptop. Para os desktops, a fonte de alimentação é um componente muito importante, pois é responsável por fornecer energia para todos os outros componentes internos. Uma fonte de energia de boa qualidade não apenas garante que seu sistema receba a energia de que precisa, mas também protege contra picos de energia e flutuações, o que pode ser vital para a longevidade do seu PC. Ao escolher a fonte de alimentação, considere a potência total necessária para os componentes do seu sistema. Uma forma comum de estimar é somar o consumo de energia de todos os componentes e adicionar uma margem de segurança. Para notebooks, a bateria é o que permite a portabilidade, oferecendo energia para usar o dispositivo sem estar conectado a uma tomada. A vida útil da bateria é medida em células. Quanto mais células, geralmente maior a duração. A duração real da bateria varia conforme o uso. Atividades intensivas como jogos ou edição de vídeo consomem mais energia do que navegar na web ou trabalhar com documentos de texto. Os fabricantes geralmente fornecem uma estimativa de duração da bateria, mas é importante considerar avaliações independentes para ter uma ideia mais precisa da duração da bateria em cenários de uso real. Seja escolhendo uma fonte de alimentação para um desktop ou avaliando a bateria de um notebook, compreender esses componentes e como eles afetam o desempenho e a portabilidade do seu dispositivo é crucial. Uma escolha bem feita pode garantir que seu computador opere de maneira eficaz enquanto protege seus componentes a longo prazo. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer o que você deve considerar ao escolher as peças para o PC ideal. Agora, queremos ouvir você. O que mais você gostaria de saber sobre computadores? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!